Meu queridíssimo irmão, minha queridíssima Pai de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamado a ser um povo santo no Senhor. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Estamos nós aqui para mais um estudo de catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras. Louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus, nossa Mãe Maria Santíssima, né? Algumas pessoas aí saindo do canal, né? Como você sabe, esse canal ele tem de tudo. Tudo que pertence à fé. Aqui tem apologética bíblica, tem catequese bíblica, tem defesa da fé, tem oração, tem pregação, não é? Tem um pouco de teologia, porque não sou teólogo, apesar do irmão ter mandado para mim um áudio, né? Me chamando de teólogo, eu não tenho essa graça ainda não, viu, irmão? Mas quem sabe daqui para frente, né? Eu comecei a estudar a teologia bíblica com o padre Luiz Toro, só que o padre Luiz Toro já faz quase 7 meses que não aparece mais nas redes sociais, não dá mais, né, a teologia bíblica junto com a apologética bíblica nas Sagradas Escrituras em defesa da fé. Bem, meu querido irmão, hoje nós vamos ver. Hoje o título está aqui, que nem você está vendo, ó. Aqui você está vendo. Santos e ídolos. É isso mesmo que você está vendo. Santos e ídolos. Que nem você já sabe, aqui está o canal do Fábio Pentecostes, né? Aqui se inscreva nesse canal e aqui dê o joinha. Fortaleça essa obra que é do Senhor. Santos e ídolos. Por que alguns chamam os santos de ídolos? Né? Estou evitando muito falar nas heresias por causa de exclusão, de excluírem, né? A perseguição é grande, amados. A perseguição, a minha missão, ela não é pequena não, ela é grande, né? E a começar, vamos dizer assim, pelos que estão mais próximos de mim, não são os que estão aí do outro lado da tela, os que estão mais próximos de mim, não é? Mas por causa desse ministério que o Senhor me deu de apologética bíblica. Mas vamos lá. Catequese bíblica com apologética bíblica, né? Por que as heresias não acreditam em santos? Por que não creem em santidade? Por que não acreditam na santificação do corpo? Não é? Santos e ídolos. Católicos, santos. Protestantes, ídolos. É o que você vai acompanhar a partir de agora comigo nas Sagradas Escrituras. Pega a tua Bíblia, caneta e papel na mão e vamos para essa catequese bíblica em nome de Jesus. Nós vamos entrar nas Sagradas Escrituras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, meu querido irmão, como você já sabe, eu já trouxe nesse canal, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 em diante, a partir do versículo 15 ao versículo 17, Paulo diz, caríssimos, fujam da idolatria. Por que ele está falando fujam da idolatria e diz, por acaso o cálice de bênção que nós consagramos não é o sangue de Cristo? E o pão que consagramos não é o corpo de Cristo? Está ali em 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 16, versículo 15 e 16, e o versículo 17 diz, embora nós sendo muitos, formamos uma só igreja, porque todos nós comungamos de um único pão, né? Jesus, pão vivo descido do céu, ele está referindo-se à Eucaristia. Bom, sabemos que a igreja é intacta, os santos. A igreja é dos santos. Todos nós que somos batizados pelo batismo, como diz Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 25, pelo batismo, nos tornamos santos, porque o Senhor quer a sua igreja santa. Nós vivemos o batismo para lutar pela santidade. Veja o que disse o Senhor Jesus em Mateus, capítulo 5, versículo 48. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai do céu também é santo. Perceba, meu querido irmão, minha querida irmã, que a Bíblia está nos convidando, a mim e a você, a sermos santos. Só tem uma igreja que acredita em santidade. Só tem uma igreja que acredita em santos. Só tem uma igreja que é fábrica de santos. Chama-se Igreja Católica Apostólica Romana. E eu provo na Sagrada Escritura, aí está, a igreja verdadeira com os seus santos. Tem um vídeo nesse canal, a igreja verdadeira com os seus santos, que eu provo que todos os santos na Sagrada Escritura são católicos. Porque, para começar, eles são celibatários. Para começar, eles são celibatários. Para começar, os santos da Bíblia, que a Bíblia narra, que a Bíblia mostra,
Eles estão no céu intercedendo. Apocalipse capítulo 6, versículo 9, versículo 10. Estão no céu clamando no altar, pedindo justiça para com a igreja que está sendo martirizada injustamente neste mundo, perseguida, né? Pelas heresias, por tantas heresias que este mundo, não é? Que este mundo vomita contra a Santa Mãe Igreja. Bem, meu querido irmão, nós sabemos que aqui está a Igreja dos Santos, a Igreja Católica. Aqui está as heresias, a Igreja dos ídolos, as doutrinas dos ídolos. Eles chamam os santos de ídolos. No entanto, a Sagrada Escritura diz o que é ídolo. Abra sua Bíblia no Salmo 134, da tradução da Ave Maria, as demais traduções, Salmo 135, versículo 15. Veja o que diz as Sagradas Escrituras. Os ídolos dos pagãos não passam de prata e ouro. Isso é obra de suas mãos. Salmo 135, ou Salmo 134, como diz aqui a minha tradução, verso 15. Os ídolos dos pagãos não passam de ouro e prata. Para ter o intuito de acusar os católicos e de se defender, de encobrir a sua idolatria, as falsas doutrinas não vê o culto ao dinheiro como uma idolatria. No entanto, perceba o que diz as Sagradas Escrituras em Colossenses. Veja o que diz Colossenses, capítulo 3, versículo 5b. A cobiça é uma idolatria. Veja a Bíblia dizer, e isso é no Novo Testamento, a cobiça é uma idolatria. Ou seja, a cobiça ao dinheiro, o culto ao dinheiro. Jesus disse, não podeis, em Mateus, não podeis servir a dois senhores, a dois deuses. A Deus e ao dinheiro. Então Jesus é claro. Então os apóstolos escreveram, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu não vou pegar porque o vídeo fica longo. Esses versos. Estou citando para você o que diz a Sagrada Escritura. Ainda veja o que diz 5,5 de Efésios. Preste atenção o que diz 5,5 de Efésios. 5,5 de Efésios. Parte B. Aqui são os que... Porque sabei bem que nenhum dissoluto, impuro, avarento, avarento, que é um verdadeiro avarento, verdadeiros idólatras. Então fala também que a avareza é idolatria. Então, para não falar disso, para não citar isso, porque eles tiram dinheiro dos seus clientes a todo gosto, a toda maneira, com vassoura ungida, com caroço de feijão ungido, com toalha ungida, né? com tapete ungido, com diabacuato ungido. Fazem os falsos profetas. Não é? E o livro do Apocalipse diz o livro do Apocalipse, quando Jesus fala assim, aconselho-te que compre de mim colírio para que possa colocar em teus olhos para que venha enxergar. Os falsos profetas, diz as Sagradas Escrituras, que eles vendem o colírio de Cristo, para que as pessoas coloquem nos olhos, fisicamente falando, para que eles tenham os olhos curados de alguma cegueira material. Muito bem, você viu comigo que a Bíblia, quando eu citei que 1 Coríntios 10, a partir do versículo 15, fuja da idolatria. A idolatria é crer no altar, que não é o altar do sacrifício, porque Paulo diz, o cálice de bênção que benzemos ou que consagramos é o corpo, é o sangue de Jesus. E o pão que consagramos também é o corpo de Jesus. Ou seja, a carne de Cristo. Jesus disse que como da minha carne bebe meu sangue, tem a vida eterna, vou ressuscitar no último dia, João 6, 54. Muito bem. Uma crença fora disso é idolatria. Então eu trouxe nesse canal, está aqui, idolatria no Novo Testamento. Procure que você vai encontrar. Idolatria no Novo Testamento. Bem, vamos lá. Veja o que diz Pedro. Veja o que diz Pedro. Veja o que diz a carta do primeiro Papa. Primeira carta do primeiro Papa, capítulo 1, versículo 16. Ele está citando Levítico 11, 44. Veja. Sede santos, porque eu, Senhor, teu Deus, sou santo. Carta do primeiro Papa, capítulo 1, versículo 16.
Viu que esse irmão? O que é esse irmão? A Bíblia fala em santos. A Bíblia fala que existe santos. Veja o que diz. Veja o que diz Provérbios, capítulo 10, versículo 7. A memória do santo, a memória dos santos alcança as bênçãos. Já o nome dos ímpios desaparecerá. Aliás, apodrecerá. Aqui está, amados. Existe santos sim. Só a Igreja Católica acredita em santos. Só ela é a Igreja dos Santos. E está a prova que a santidade só existe na Igreja Católica. Fora da fé católica não tem santidade. Fora da fé católica não tem santos. E é uma verdade universal. Porque o protestantismo não acredita em santos. É ídolos para eles. Nós vimos no Salmo que os ídolos dos pagãos não passam de ouro e prata, o dinheiro, culto ao dinheiro que fazem os hereges atuais. Vamos lá, vamos continuar nas Sagradas Escrituras. Quando um santo morre, julgam eles que ele está dormindo debaixo da terra. Deixa eu pegar aqui uma tradução melhor para isso, da Sagrada Escritura. Julgam eles que quando os santos morrem, estão dormindo debaixo da terra. Aí eles dizem, e os católicos ficam invocando os santos. Se os santos estão dormindo junto com a Virgem Maria no seio da terra, junto com Maria no seio da terra, não chama a Virgem Maria de Virgem, não. Mais uma prova que a Bíblia chama a Virgem Maria de Virgem. Só a Igreja Católica reconhece isso. Mais uma prova de que a Igreja verdadeira de Cristo, fundada por Jesus, é católica e apostólica romana. Eles não acreditam. Mais uma prova de que eles são os hereges. São os antibíblicos. Vamos lá. Na Sabedoria, capítulo 3, a partir do versículo 1, olha o que diz as Sagradas Escrituras. Sabedoria, capítulo 3, a partir do verso 1. As almas dos santos, porém, estão nas mãos de Deus. Está dormindo no seio da terra, não. Veja, para a orelha. Vê lá o que vem. Ponga a lupa. Nenhum tormento os atingirá. As mãos de Deus é o quê? O paraíso. A eternidade. O céu, glória. Agora veja falar aqui dos hereges que diz que os santos estão dormindo debaixo da terra. Veja. Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido. Pácata. Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido. Mas para a igreja não. Estão mais vivos do que nunca. Estão ressurretos. E para a Bíblia. Estão ressurretos na glória, intercedendo por nós. Como diz Hebreus, capítulo 12, versículo 23. Diz, Deus, juiz universal das almas dos santos que chegaram à perfeição. Eles já chegaram, já atingiram a perfeição. Já atingiram a perfeição, está no ápice. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 33, eu não me lembro agora, acho que verso 40, Paulo diz, uma coisa é diferente. Os corpos celestes dos corpos terrestres, então estão ressurretos agora com o corpo celeste. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 diz, quando abriu o selo, deixa eu pegar, quando abriu o quinto selo, é bom pegar na Sagrada Escritura, né? Quando abriu o quinto selo, presta atenção. Quando abriu o quinto selo, vi no altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Verso 10. Eles clamavam em alta voz. Clamavam. Isso é a intercessão. Vejam onde é que estão os santos. Eles estão dormindo debaixo da terra, como diz as heresias? Não, estão no céu, ressurreto, intercedendo pela igreja que ainda está aqui, pela igreja peregrina. Presta atenção. Aos olhos dos insensatos parece ter morrido. Sua partida para eles foi considerada como um desastre, porque foram martirizados, crucificados de cabeça para baixo, decolado, apedrejado. Não é? Sua saída do meio de nós é tida como uma ruína, mas eles estão na paz. Mesmo na opinião dos homens, se sofrer o castigo, sua esperança é cheia de imortalidade, porque estão ressurretos agora, são imortais, são perfeitos agora do jeito que Deus é. Intercedendo a Jesus por nós. Jesus é a ponte que os santos passaram para chegar a Deus.
Jesus aponta. E os santos e a Virgem Maria nos ensina. Veja, ela diz, fazei o que ele disser. Ela ensina como Maria, como mestra da igreja, João 2, diz, a Virgem Maria, a Imaculada, fazei o que ele vos disser. Ela é mestra, ela ensina para a igreja. Ou seja, dizendo para a igreja que temos que obedecer à doutrina de Cristo. Tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja. As chaves que te darei, tu ligarás na terra, será ligado no céu. Tudo que tu desligar aqui será desligado no céu. Os sacramentos. A confissão em João capítulo 20, versículo 21 a 23, é uma prova clara, não é, da catolicidade. Tem só uma única igreja. Igreja fundada por Cristo, sempre católica. Veja, a palavra de Deus, ela ainda continua falando para nós. Alguns hereges chegam até a acreditar na santidade da alma. Alguns hereges, de algumas heresias, de alguma falsa doutrina. Porque de lá eu vim, eu sei. Mas eles dizem que é impossível ser santo de corpo e de alma. Ou é só da alma. Os que não acreditam, os que acreditam que existe alma, alguns hereges dizem que só a alma é santa. Então você pode pecar à vontade, porque é da natureza do corpo. Será que é dessa maneira? Vamos ver o que diz a Sagrada Escritura? Abra em Romanos capítulo 12, verso 1, na Bíblia Católica. Não veja isso na Bíblia dos protestantes, que está adulterado. A maioria delas. Vamos lá. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O quê? Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifícios vivos, santos e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Pácata, está aqui. O culto espiritual é ser santo de corpo e de alma. Mas as heresias que chamam os santos de ídolos não têm como corpo ser santo. Veja a Bíblia dizendo isso. Veja o que Paulo escreveu para a Igreja Católica Apostólica Romana, capítulo 12, verso 1. Santo, oferecer o corpo vivo. Ainda não resististes na vossa até o sangue em vossa luta contra o pecado. Até o sangue, veja, fala na carne. Sacrificar o corpo para a santidade. Ali, Gálatas, capítulo 5, versículo 19 em diante, fala nas obras da carne. No versículo 20, 22, fala nas obras do Espírito, dessa santificação, né, com os frutos do Espírito. Veja, ele disse em Romanos, carta à igreja de Roma, capítulo 1, versículo 7. Preste atenção. A todos que estão em Roma, veja, quem é que está em Roma? A Igreja Católica Apostólica Romana. Queridos de Deus, chamados a serem santos. Aqui está. Serem santos. Então, quem é os santos? Os da Igreja Católica Apostólica Romana. Ah, mas esses santos estão debaixo da terra. Volto a dizer o que ele diz. Os santos estão debaixo da terra. Então, o que é que Apocalipse diz? O que é que, né, Hebreus diz, né, que eles estão ressurretos agora, Sabedoria capítulo 3. Paulo ainda disse, ainda falando da santidade, viu, do corpo e da alma, Paulo disse, ainda falando no celibatário, que o celibatário, os padres, as freiras, os bispos, o Santo Padre e o Papa, são santos de corpo e de alma, dessa maneira. Preste atenção, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 34, vamos lá. Veja, a mesma diferença existe entre a mulher solteira, a celibatária, e aquela que é casada, que cuida, e aquela que não é casada, que cuida das coisas do Senhor. Para ser santa no corpo e no espírito. E a casada não, cuida das coisas do mundo, procurando agradar o seu marido. Aqui está. Fala nas freiras, as celibatárias cuidam de ser santa completamente do Senhor, de ser santa no corpo
de corpo e de alma. Esse é vosso culto espiritual. Esse é vosso culto espiritual. Né? A Igreja dos Santos, alguns manuscritos, tem alguns manuscritos e algumas traduções em português, como a Bíblia da Mensagem de Deus, quando refere-se à igreja, diz aos santos. Porque ela é a Igreja dos Santos. Ela é a fábrica, a igreja fundada por Jesus, católica apostólica romana, como nós vemos aqui em Romanos 1:7, ela é fábrica de santos. A santidade só pode brotar, o caminho reto, a doutrina reta ensinada, para se atingir a santidade, só pode vir pela fé da Igreja Católica Apostólica Romana. Não pode vir por outra. Hebreus, olha o que diz. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Procurai a paz com todos, e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amados, aí vocês escutam. Aí quando eu falo aqui a verdade, as pessoas saem, cancela a inscrição nesse canal. Porque eu estou trazendo a verdade. E são poucos que aceitam a verdade. São poucos que aturam a verdade. Veja, Jesus disse, por que não compreendeis a minha palavra em João capítulo 8, dizendo aos fariseus hipócritas? Por que a minha palavra não entra? Por que não compreendeis a minha doutrina? Porque não podeis ouvir a verdade. A minha palavra é a verdade. Então, quando eu trago nesse canal a verdade, as pessoas fazem cancelar a inscrição. Estou um pouco me lixando, mano. Um pouco me lixando. Se você é protestantado e quiser sair, vai com Deus, a Virgem Maria, o caminho de santos. Porque estou um pouco me lixando para você. Eu estou aqui para agradar homem, não, mano. Eu estou aqui para agradar a Jesus. Eu estou aqui para agradar aquele que me chamou pelo batismo. Se ele me deu a graça de estudar apologética pelas Sagradas Escrituras para falar a verdade, eu não vou parar, não. Não vou parar, não. Entendeu? E quando eu chegar no céu, eu vou continuar intercedendo diante de Jesus, da Virgem Maria, pelos apologetas que estão aqui na terra. É isso mesmo. Jesus foi apologeta. Mateus capítulo 23, lê. Paulo foi apologeta. Né? Santo Inácio de Loyola foi apologeta. Tantos santos foram apologetas. São Jerônimo foi apologeta. Todos os santos, a maioria deles, os pais da igreja foram apologetas. Tá aqui, ó. Sem a santidade ninguém verá o Senhor. E onde é que estão esses santos? Esses santos estão com o Cordeiro. E quem são eles? São católicos, porque são virgens. Apocalipse capítulo 14, versículo 4. Falando deles, diz assim: eles são os que não se contaminaram com mulher, ou seja, outra tradução, a tradução verdadeira, que não tiveram relação com mulheres, pois são virgens. São eles que acompanham o Cordeiro onde quer que vá. Os santos também são onipresentes, porque Jesus é onipresente. Onde Jesus está, os santos estão. Veja que até na vinda de Jesus, Jesus disse: quando o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, entre milhares dos seus santos. E Paulo diz: não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ou seja, os santos vão julgar o mundo no dia do julgamento. Então veja, eles são virgens, já prova que são católicos, porque os virgens só tem na igreja católica, que são os celibatários. Né? Só tem na igreja católica. Então a prova que os santos são católicos. E mais, não são protestantes. Porque eles são virgens. Não tem virgem protestante, não é pastor, é tudo casado, a maioria deles já tem segunda mulher. Né? Então você está vendo perfeitamente na Sagrada Escritura. E para encerrar, o louvor aos santos. Quem é a única igreja que faz o louvor aos santos? A igreja católica. Olha lá. Eclesiastes 39, 12 em diante. Muitos homens louvarão sua sabedoria. Sabedoria de quem? Dos santos. Se você ler do versículo 1 ao versículo 15, você vai entender. Mas o vídeo, o tempo já está indo. Eu vou pegar só os 3 versículos finais. Muitos homens louvarão a sua sabedoria. Sabedoria de quem? Dos santos. Jamais cairá ela no esquecimento. Verso 13. A sua memória não desaparecerá. A memória de quem? Dos santos. Como nós vimos, né, começamos aqui em Provérbios, capítulo 10. Seu nome será repetido de geração em geração. As nações proclamarão sua sabedoria. E a Assembleia, a igreja, proclamará seu louvor. Pácata.
louvou ao padroeiro São Francisco, louvou ao padroeiro São Sebastião, louvou ao padroeiro, né, ao padroeiro Santo Antônio, e assim o padroeiro daquela diocese, daquela paróquia, daquela capela. Só que qual é a única igreja que faz isso? A única fé que prega isso, que está na sua doutrina? Católica, apostólica, romana. Aí, amados. A igreja dos santos é a igreja católica. Agora, as heresias, aqueles que não são católicos, as heresias, é ídolos. Está dormindo debaixo da terra, é ídolos. Aí. Vamos lá. A igreja proclamará seu louvor. Enquanto ele viver, terá maior nome do que 1000 outros, do que 1000 hereges. Um santo enquanto está vivo um santo, terá maior nome que 1000 hereges. E quando ele repousar, será feliz, porque o livro da sabedoria que está na paz, nas mãos de Deus, na eternidade. Então aqui está, mas para encerrar esse belo vídeo, aqui o título, ó, que você está vendo, ó, Santos e ídolos. A Igreja Católica é a Igreja dos Santos, porque crê nos santos, como nos ensina, né, a Bíblia. Crê nos santos. Aliás, Jó foi zombado porque acreditava nos santos. Isso mesmo. Se você pega o livro de Jó, no capítulo 5, para dar um checkmate nesse vídeo, versículo 1, ele faz de Tamar zombou dele porque ele acreditava nos santos. Ó. Chama para ver se te respondem. A qual dos santos te dirigirás? Zombando de Jó, que tinha Jó e a fé católica, né, a fé universal, tem que ter fé nos santos. João Batista veio, pregou, fez sinais e vós não crestes nele, disse Jesus. Se vós tivesse acreditado nele, certamente teria se salvado. Olha aqui. O qual dos santos tu vai te dirigir? Da qual dos santos tu vai pedir a intercessão? De qual dos santos tu vai se pegar com eles? Vai ser da tua devoção. Zombando da fé de Jó, que era fé centralizada. Fé católica, a centralidade da fé católica é Jesus Cristo na Eucaristia. Os santos pregaram isso, viveram isso e são espelhos, nos espelhamos. E nós devemos imitar, como diz a carta aos Hebreus, no capítulo 13, falando dos santos, versículo 7. Lembrai-vos dos santos que pregaram a palavra de Deus. Considerai como souberam encerrar a carreira e imitai-lhes a fé. Pácata, nós católicos. Esses santos são fábrica de outros santos. Por isso nós somos santos. Os santos de Deus é os que pertencem, os que são membros da Igreja Católica Apostólica Romana. Romanos capítulo 1, versículo 7. Vós que estáis em Roma, vocês são os queridos de Deus. Vocês são os chamados a serem santos no Senhor. Só quem pertence à Igreja de Cristo é católica. Estamos vendo aí. Vemos aí milhares de santos canonizados. Tem vários santos também que não foram reconhecidos pela Igreja. Né? Então, a Igreja Católica ela é fábrica de santos. As falsas doutrinas são fábricas de ídolos. Muito bem, meu querido irmão. Aqui está mais uma catequese bíblica. Se inscreva nesse canal, né? Nos ajude. Convido mais um a se inscrever nesse canal. Promova essa obra. Você está promovendo a obra que é de Deus. Quando você conquista um inscrito para esse canal, você está conquistando uma pessoa que vai ser que vai receber catequese, que vai receber a verdade da doutrina pelas Sagradas Escrituras. Dê o joinha também, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.